Temos falado aqui que se a gente colocar nossos filhos na escola durante 8 horas por dia nos próximos 30 anos, talvez a gente consiga ter o Brasil que a gente anseia ter. Ou seja, se investirmos pesado na educação, na formação dos nossos jovens, pela via da educação, certamente promoveremos a revolução que todos nós ansiamos e que por outras vias parecem meras quimeras, utopias. Então, é sempre oportuno estar discutindo educação, saúde, segurança, essas coisas que nos afetam bem de perto, bem imediatamente. Hoje, o propósito dessa conversa é voltar a discutir educação com uma especialista que é a professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Elisa Bartolozzi. Elisa, é o seguinte... Nós temos um dado aqui do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas que informa que o estado do Espírito Santo foi o estado onde a reprovação mais cresceu no último ano. A taxa de reprovação aqui teria sido de quase 21% maior do que a dos outros estados. O que podemos especular a respeito disso, ou pelo menos tentar explicar? Bom, Eustáquio, a educação é um problema no país todo. Né? Na verdade, a educação é um problema do nosso país, um longo problema do nosso país, que já está atravessando séculos. E realmente, investir em educação, ela pode promover melhorias na nossa sociedade. É claro que a educação sozinha não vai transformar essa sociedade, mas ela tem um papel fundamental, que é na formação, né, dos indivíduos, dos sujeitos, para que eles possam pensar essa sociedade, para que eles possam ter condições mais autônomas, né, e cidadãs de agir, né, em comum, para o bem comum. E no caso do Espírito Santo, esse problema realmente nos chama atenção, porque o Estado do Espírito Santo é um estado pequeno, sua rede, consequentemente, de ensino é pequena. Portanto, a gente poderia presumir que a complexidade que nós temos aqui, ela é menor que outros estados do país. Por exemplo, se a gente for pensar o Pará, né, que é um estado grande, um estado onde tem ali talvez uma pobreza maior, uma distância entre, né, os municípios, tem os rios que atravessam, imagina Amazonas, né, até pensar perto da gente, né, o estado como Minas Gerais, tem mais de 800 municípios. Enfim, nós temos aí uma complexidade. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente pode dizer que é bem menor. Nós temos uma rede muito mais tímida, né? Consequentemente, nós teríamos condições de ter um padrão de qualidade na educação, né, que pudesse ter no nosso país um lugar melhor, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Infelizmente, a gente vê que o investimento em educação no nosso estado, ele vem sofrendo, né? Tanto o investimento pedagógico como o investimento financeiro, o investimento político, ele não vem sendo realmente respeitado, adequado às necessidades dessa população. E as taxas de reprovação, elas demonstram várias coisas, né? Nós podemos pensar em vários elementos, né, que podem interferir nesse quadro que nós temos aí apresentado. Dentre esses elementos, podemos ressaltar a questão do próprio investimento do Estado, né, do governo estadual, investimento financeiro, a prioridade que ele dá realmente à educação, se realmente a educação é considerada aqui, né, um investimento e não um gasto, né, que é uma diferença muito grande. Não uma despesa, né? Não uma despesa, né? Podemos pensar, então, como consequência disso, né, a própria condição dos professores da rede de ensino, o currículo, enfim, né, nós temos vários elementos que vão aí se interpor para poder apresentar esse quadro que não é nada adequado, né, e merecido por essa população. Seria multifatorial, a decorrência de uma convergência de fatores, né? Agora, me parece que uma centralidade nisso, dois aspectos, conteúdos e professor, a figura do professor, né? Como é que fica isso? A carreira do magistério é atraente? É motivadora? É estimulante? Geralmente, os problemas sempre vão ressentir lá no professor, no trabalho do professor. E que currículo é esse que vem sendo desenvolvido nas escolas?
Bom, no que diz respeito ao trabalho do professor, nós temos que pensar da sua atratividade, que cada vez é menor, né? Como nós estamos vendo pesquisas que estão sendo desenvolvidas e estamos identificando, o próprio INEP que trouxe esses resultados, tem uma pesquisa também que mostra que hoje quem busca a carreira de professor são aqueles mais pobres, são aqueles que têm as notas menores no Enem e aqueles que tiveram desempenho, né, pior no vestibular. Bom, daí, assim, poxa, não é preconceito em relação a isso, ou seja, não é porque as classes populares estão indo buscar ser professor que o ensino está ruim, não é isso também. Acho que não podemos fazer uma análise linear aí, mas dizer que a formação do professor ele é uma formação que se dá não apenas no banco da faculdade, né? Se dá desde, vamos dizer, o seu nascimento, né? Uma formação cultural, né, uma formação que seja mais ampla e que vai, né, ter ali nos livros e que vai ter no trabalho da universidade uma complementação e uma sistematização disso. Importantíssimo, né, para que... Um processo cumulativo ao longo da existência. Sim. E o que a gente percebe é que, infelizmente, as pessoas das classes populares, elas não têm acesso Sim. à cultura sistematizada, não tem, né? Então, isso realmente é um limite. Então, a atratividade está cada vez menor, isso é uma grande preocupação, né? E temos as condições de trabalho, né? As condições de trabalho estão cada vez mais intensificadas. Tem uma outra pesquisa que eu participei, coordenei aqui no Estado do Espírito Santo, que é uma pesquisa nacional que envolveu 7 estados do país. E nós fomos observar quem são os professores, quais as condições que eles trabalham, os trabalhadores docentes. E nós percebemos o quê? Nós concluímos de uma intensificação muito grande desse trabalho. Os professores falam das salas de aula que estão cheias, né? Os professores falam do seu tempo mínimo que eles têm de intervalo de uma escola para outra, porque eles têm que acumular instituições de ensino. Enfim, então, mostram que o perfil dos alunos também, eles apresentam como um problema, que mudou o perfil dos alunos. Então, nós temos aí muitas mudanças que vieram aprofundar os problemas que nós vivemos atualmente no campo da educação. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com a professora do programa de pós-graduação em educação da UFES, Elisa Bartolozzi. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Espírito Santo, Elisa Bartolozzi. Elisa, você estava levantando um leque de fatores que podem estar explicando digamos assim, um fraco desempenho dos nossos alunos, que são considerados por pesquisa nacional como o Estado como tem um maior índice de reprovação. Agora, o que explica que apenas metade dos alunos que fazem o ensino fundamental entram no ensino médio? Acho que a análise não poderia dizer metade. Nós não temos dados para falar agora que seria empiricamente falando, seria digamos. Metade. Olha, nós já temos um problema no Espírito Santo que é em relação à taxa de escolarização no ensino fundamental. A média nacional é de 97%. E no Estado do Espírito Santo é de 94%, quase 95%. Ou seja, abaixo também da média nacional. E a taxa de escolarização do ensino médio está 54%, quase 55%. Também é uma média e é muito baixa, né? Muito baixa. Ou seja, nós temos um pouquinho mais da metade dos jovens que deveriam estar hoje cursando ensino médio fora da escola. Fora da escola. Né? Isso realmente é uma coisa que eu gostaria de saber como é que os governos estaduais, os governos do Estado do Espírito Santo aqui explicam isso. Porque não dá para entender. Porque, como eu falei, é um estado pequeno. Se nós tivéssemos... Em tese é muito administrável, né? Eu falei, por que nós temos hoje ainda a taxa do ensino fundamental abaixo da nacional? Nós não temos aqui um estado que tem rincões, assim, que são difíceis de chegar. Inóspitos, difíceis. Como, por exemplo, nós temos Amazonas,
entendeu? Não dá para entender por que ainda a gente não consegue melhorar essas taxas. O ensino médio, sobretudo. Nós temos um problema grande no ensino médio no Espírito Santo, que no Brasil todo o ensino médio é um problema. Inclusive tem o MEC, agora está fazendo uma discussão longa sobre isso, repensando o ensino médio. Acho que o ensino médio está sempre sendo repensado e nunca encontrado soluções para que possa dar conta dessa identidade dele, para que ele serve, que lugar que ele tem na formação do sujeito. Na verdade, a lei fala muito bem, né, que tem a obrigação de aprofundar os conhecimentos do ensino fundamental, tem a obrigação de formar para o trabalho, né, de favorecer a capacidade reflexiva e de pensamento científico do aluno, do jovem. E, infelizmente, o ensino médio não vem atendendo a essa obrigatoriedade legal, né? Isso nós temos também um outro elemento aí que incide aí, que é a questão que o ensino médio, as escolas se organizam voltadas para o vestibular e agora para o Enem, né? Então, o ensino médio não tem um sentido em si próprio, ou seja, como formação humana, e sim, ou seja, uma perspectiva instrumental, pragmática. Ele deve servir para o vestibular ou ele deve servir para o mercado de trabalho. Acho que é um grande equívoco se a gente entender o tempo todo que a educação ela deve servir para algo. A educação deveria pensar na formação humana, né? Ou seja, e isso que como consequência da formação humana, nós vamos ter jovens e adultos, né, atuantes nessa sociedade, com capacidade de trabalho, etc. e tal. Mas seria uma consequência de um processo formativo mais sólido. Agora, se você considerar a faixa etária com que o jovem normalmente vai iniciar o ensino médio, seguramente ele está concorrendo com outros fatores aí, como a própria atração do mercado de trabalho em si já, né? Ou seja, a inclusão social pelo consumo, a vontade de trabalhar, ou seja, não poder estudar porque precisa trabalhar. Você acha que isso pode prevalecer? Tem, porque nós temos, os nossos alunos não são alunos que trabalham, são trabalhadores que estudam. Sim. Essa é uma diferença muito grande dos países desenvolvidos, por exemplo, né? Então, são trabalhadores que buscam a escola. Bom, trabalhadores que buscam a escola, e são, muitas vezes, se a gente for olhar a taxa de desemprego no nosso país, ela incide, a taxa maior de desemprego é entre os jovens. Essa população aí de 18 a 24 anos é onde nós temos maior índice de desemprego. E como nós temos também uma economia bastante informal no nosso país, né? Nossa economia, praticamente 50% dela é informal, então muitos dos jovens vão buscar esse mundo do consumo, né? Atender ao mundo do consumo a partir de bicos, né, possibilidade de renda, né? Algumas possibilidades de renda, e isso realmente afasta ele dos estudos. Agora, Elisa, não existe um desinteresse intrínseco também quando o aluno vê que o conteúdo do aprendizado não tem nenhuma relevância para a vida dele imediata? Também, né? Também. Esse quer dizer, entramos na questão do currículo também, aí, né? Essa é uma questão também que merece ser discutida e pensada nesse momento de transição que nós vivemos, né? Numa sociedade que até então era uma sociedade pautada no trabalho, uma sociedade pautada uma sociedade que muda para o mundo agora tecnológico e magético, né? Então, a escola precisaria estar revendo, né, as suas formas de conteúdo, de trabalho, de didática, etc. e tal. E os alunos entendem que muito desses conteúdos não tem a ver com a realidade dele. Mas isso também há de se questionar, porque em que ponto o conhecimento tem que ser pragmático ou não, né? Ou seja, será que eu aprender sobre literatura, se eu for ler Machado de Assis, isso imediatamente, pragmaticamente, talvez não me ajude entra aquela questão nada, que né? você falou da formação humanista também, né? Mas vou pensar, né, em o que significa isso para a sua formação humana, para pensar o seu país, para pensar nas suas relações sociais, para que ele possa ter uma capacidade melhor de leitura do mundo. Provavelmente muitos conhecimentos que ele considera hoje inadequados, inapropriados ou insignificantes, podem ajudá-lo se ele fosse realmente trabalhar de uma forma mais interessante. Elisa, eu agradeço muito a sua presença. Acho que foi colocado aqui, en passant, alguns grandes desafios para os nossos gestores, né? Porque as coisas estão como estão.
O que cabe a nós é só simplesmente tentar produzir, provocar a reflexão. Realmente, eu parabenizo o seu trabalho, né, porque está sempre, primeiro, que é muito bem reconhecido no nosso Estado e sempre coloca questões que são importantes. Como você disse, rapidamente, é apenas um bate-papo, mas que coloca questões, né, que são fundamentais para que a gente pense. Eu acho importante que a nossa sociedade comece a pensar sobre realmente para que serve a educação. Essa é a grande resposta, realmente. Grato, Elisa, pela sua presença. Eu que agradeço. Em 9 minutos, nós contamos com a presença da professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, Elisa Bartolozzi. Até já. Sou passageiro.